Irmãos, hoje eu quero continuar falando. Nós estamos numa série de palavras falando sobre a presença de Deus em nossas vidas, a importância da presença de Deus em nossas vidas. A maior busca da sua vida deveria ser pela presença manifesta de Deus em você. Você não deveria buscar outra coisa a não ser que primeiro você estivesse buscando a presença de Deus. Então, nesses dias nós temos falado sobre isso. Nós temos falado que muitas vezes a presença está presente, muitas vezes tem pessoas que estão indiferentes à presença. Muitas vezes tem pessoas que não valorizam a presença, que não conseguem discernir a presença de Deus no nosso meio. E eu quero convidar você a buscar, prestar atenção na presença do Senhor. Por quê? Porque quando você carrega a presença de Deus em sua vida, todas as coisas na sua vida mudam. Quando você carrega a presença de Deus, você vive num ambiente sobrenatural. E hoje eu quero falar sobre a presença e a fé. A presença de Deus e a fé. Por que eu quero falar? Porque tem tudo a ver a sua fé com a presença de Deus. Quanto mais a presença de Deus na sua vida, mais você vai caminhar em fé. Vou repetir. Quanto mais você tiver a presença de Deus em sua vida, mais você vai caminhar em fé. Agora, por que é importante isso? Porque se você puder escrever aí, eu quero até que você escreva o que eu vou falar aqui agora, porque isso aqui é algo poderoso, é algo que abre uma chave na sua vida, é algo que pode abrir portas na sua vida, pode transformar a sua vida. A fé, a sua fé, presta atenção no que eu vou dizer agora, a sua fé define o que você vê. O que você vê define o que você vai ter. Vou falar de novo. A sua fé define o que você vê. O que você vê define o que você vai ter. Por isso que é importante você ter fé. Porque olha só, o nível de fé que você vive, as circunstâncias que você deixa muitas vezes acontecer na sua vida, o nível de fé que você vive vai definir o que você tem enxergado. Aí eu pergunto para você, o que você tem enxergado nesses dias de perspectiva para a sua vida? Como é que anda as coisas da sua vida? Como é que você tem enxergado aí os dias para frente, o seu futuro? A sua fé tem a ver com isso. Porque assim, se você tem fé, glória a Deus, você vai começar a enxergar coisas poderosas de Deus na sua vida. Agora, se você está andando num caminho sem fé, você não vai enxergar muita perspectiva para frente na sua vida. E aquilo que você está enxergando vai definir o que você vai ter. Porque a fé é a plena convicção das coisas que eu não vejo, mas que eu tenho convicção que elas vão acontecer na minha vida. Eu posso não estar vendo algumas coisas se manifestarem na minha frente, mas eu tenho certeza dentro do meu coração que Deus vai prover, que Deus vai fazer. É isso que a fé proporciona. Agora, se você está andando num nível baixo de fé, praticamente sem fé, se você é um crente chaleira, um crente de pouca fé, o que acontece? Suas perspectivas de vida, de futuro, elas vão se enfraquecendo diante das circunstâncias que você vive. A fé é trazer aquilo que não aconteceu ainda na sua vida, a existência. Pela fé você traz à existência aquilo que está dentro de você. Agora, se o que está dentro de você é algo ruim, não é algo muito bom, não vai acontecer as coisas boas que Deus tem para você. Agora, quando você busca a presença de Deus,
presta atenção aqui. Quando você busca a presença de Deus, quanto mais presença, mais fé. Quanto mais presença de Deus você buscar, quanto mais presença de Deus você ter na sua vida, mais a sua fé vai aumentando. E quanto mais a sua fé aumenta, mais o sobrenatural acontece na sua vida. Quanto mais a sua fé é aumentada, mais as coisas impossíveis passam a ser realidade na sua vida. Aquilo que você nem imaginava que poderia acontecer, passa a existir na sua vida. Por quê? Porque a sua fé com a presença de Deus gera o sobrenatural. Amém. De Deus na sua vida. Amém, glória a Deus. Eu quero falar sobre isso nessa noite. Eu quero falar sobre algumas pessoas que viveram o sobrenatural de Deus na vida delas, porque elas andavam num caminho de fé. Além delas carregarem a presença de Deus, elas andavam num caminho de fé. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 41. Olha o que diz aí em Gênesis capítulo 41, nós vamos ver a história de um homem de fé. Nós vamos até versículo 38 aí, 38, 40, tá bom? Então vamos lá. Ao final de 2 anos, Faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio, 7 vacas belas e gordas, que começavam a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas, e isso o Faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outros sonhos. 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no meio do pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o Faraó acordou, era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao Faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Certa vez o Faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. Tudo aconteceu conforme eles nos disseram. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao Faraó. O Faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Então o Faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a passar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho, vi 7 espigas de cereal cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotavam outras 7 buchas mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O Faraó teve um único sonho, disse José. Deus revelou ao Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome.
É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não mais será lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, e se apressa em realizá-la. Procure agora ao faraó um homem criterioso e sábio que ponham no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons, que virão e fazer estoques de trigo, que sob o controle de faraó serão armazenados nas cidades. Este estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome, que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom a faraó e aos seus conselheiros. Por isso faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como esse homem, em quem está o Espírito Divino? Depois disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Até aí. Aqui nós vemos a história de José. José é filho de Jacó. José, ele estava passando um tempo terrível de tribulação na vida dele. José, ele tinha sido vendido como escravo pelos irmãos. As pessoas que compraram José como escravo venderam ele no Egito, venderam ele para um dos principais da casa de Faraó, para Potifar. E lá Josué começou a crescer, começou a se desenvolver, e a Bíblia diz que Faraó ele era extremamente temente a Deus. A Bíblia diz que José era um jovem que temia ao Senhor, que buscava a Deus. E a Bíblia diz que a mulher de Potifar, ela quis ter relação com José. José não aceitou, ela o acusou de tentar estuprar, e José foi parar na prisão. E lá na prisão, José, ele continuou fiel ao Senhor, fiel a Deus, buscando a Deus. José carregava a presença de Deus na vida dele. E lá nessa prisão, 2 homens que estavam lá presos, o padeiro e o copeiro de Faraó, eles tiveram um sonho. Josué interpretou o sonho dos dois, que um ia morrer e que o outro seria restituído no cargo dele. E foi justamente o que aconteceu. Um morreu e o outro foi restituído no cargo. E a Bíblia diz que esses 2 homens esqueceram de José. E José continuou preso. José continuou lá dentro da prisão. Mas José, ele tinha um sonho que Deus tinha plantado no coração dele, que ele seria um grande homem, que ele seria um grande líder. E José ali dentro do calabouço, um dia Faraó teve esse sonho. Faraó sonhou com vacas gordas, 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras. Faraó sonhou com 7 espigas de milho bem cheias e com 7 espigas raquíticas. E ele sonhou que as vacas magras comiam as vacas gordas e as espigas ruins comiam as espigas boas. E ele ficou encafifado com aquele sonho. Perguntou para os seus magos, os seus adivinhos, os seus mestres, e ninguém soube responder. Quando o copeiro então lembrou que Josué tinha interpretado o sonho dele, foi e falou para o faraó: olha, lá na prisão tem um rapaz que ele interpretou o sonho, tudo que ele falou aconteceu. O faraó então manda chamar José. E aí José vai até Faraó conta o sonho para José. E José, a Bíblia diz que Deus revelou para José o sonho. José era um homem que carregava a presença de Deus. E quando o faraó começou a contar o sonho, José já teve a interpretação do sonho na hora. E José olha para o faraó e fala: olha, Deus está te mostrando o que vai acontecer futuramente com toda a terra do Egito. E Deus está confirmando
que vai haver um período de fome, vai haver um período de seca, vai haver um período em que vai ser muito difícil. Serão 7 anos de muita dificuldade. Serão primeiro 7 anos de fartura, depois 7 anos de muita dificuldade, que ninguém vai lembrar dos 7 anos de fartura. E ele aconselhou o faraó ali. Ele aconselhou: olha, faraó, pega aí e levante alguém e comece a juntar agora, comece a guardar mantimentos, comece a criar um espaço para que quando o tempo de fome vir, você tiver estocado para poder sustentar toda a sua nação nesses 7 anos de seca. O faraó, olhando o conselho de José, ele olhou para todos os sábios que estavam ali em volta e falou: olha, não existe ninguém aqui no Egito com a sabedoria desse homem. Não existe ninguém, olha só, que seja sábio e que tenha uma revelação das coisas de Deus. E aí ele constituiu José como o segundo homem mais poderoso do Egito naquela época. Então olha só, irmãos, é importante nós vermos isso, porque quando você carrega a presença de Deus, coisas que estão para acontecer, Deus vai te mostrar. Quando você carrega a presença de Deus, Deus te usa para falar com outras pessoas. Quando você carrega a presença de Deus, coisas que estão escondidas, ocultas para outras pessoas, Deus, Ele pode trazer à tona para você. Deus pode te revelar coisas que ninguém sabe. Olha aí no versículo 16, volta lá no versículo 16, olha só. Versículo 16, José, na hora que Faraó terminou de contar o sonho, ele disse: olha, quando terminou, ele falou para Faraó: olha, isso não depende de mim. Faraó falou: interpreta o sonho aí. Ele falou: isso não depende de mim, mas Deus dará a resposta a Faraó. Deus dará a resposta a Faraó através de quem? Através daquele que carregava a presença de Deus. Então olha só, Josué, na hora que Faraó contou o sonho, ele reconheceu aquele sonho como sendo um sonho de Deus. Deus deu discernimento a José do que ia acontecer. Olha só, essa interpretação do sonho de José salvou um país inteiro e outros países em volta, até os próprios pais, a própria família de José foi salva da fome, da miséria, por conta de uma interpretação de um sonho que Deus tinha dado para José. José é um grande exemplo de um homem que carregava a glória e a presença de Deus na vida. Aleluia. Então Deus pode, quando nós carregamos a presença de Deus, Deus revela coisas para você sobre o seu futuro. Quando você carrega a presença de Deus, o Espírito Santo, que tem o poder de ir à frente, que tem o poder que sabe o que vai acontecer com você no seu futuro, o Espírito Santo, ele pode te revelar. O Espírito Santo, ele pode te dar estratégias para você vencer dificuldades. O Espírito Santo pode transformar situações que aos nossos olhos parecem impossíveis. Aos olhos de Faraó e de todos os sábios era impossível eles descobrirem e interpretarem aquele sonho, mas quem tem a presença de Deus, o próprio Deus se manifesta, ele revela. Outro homem importante, lá em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, olha o que diz aí. Aí conta a história de Elias. Olha só, depois de um longo tempo, do terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Há 3 anos antes, Deus tinha usado Elias para profetizar uma seca, que não ia chover durante um certo tempo em Israel. E quando Elias profetizou, porque o rei Acabe, ele estava fazendo aquilo que não era bom aos olhos do Senhor.
E ele foi lá e profetizou, e realmente houve um período de seca no reino de Israel. Depois de 3 anos, o Senhor aparece para Elias e fala: olha, vai até o rei Acabe e fale com ele, porque agora eu vou enviar chuva sobre a terra. Olha só, Deus revelando a um servo dele, aquele que carregava a presença, o que ele ia fazer, o que ia acontecer. Olha só o que diz aí no versículo 41, do versículo 41 ao 46. Ao 46. Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. E disse: vai e olhe na direção ao mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou, não há nada, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com um cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito até aí. Olha só, o que aconteceu aqui? Elias foi ter com Acabe, e quando Elias falou com Acabe, falou: olha, vá, almoça e volta para o palácio, porque vai chover. Acabe então pegou e começou a voltar para o palácio. E Elias, ele falou para Acabe, ele falou: olha, eu já ouço barulho de chuva. Mas ele acabou de falar para Acabe que tinha ouvido barulho de chuva, e ele subiu um monte para orar, não tinha barulho de chuva. Ainda não tinha barulho de chuva. Por quê? Porque ele foi orar, e quando ele foi orar, ele pegou e falou para o servo dele, falou: ó, olha aí para o mar, para o lado do mar, você está vendo alguma coisa? O servo dele falou: não estou vendo nada. Mas ele já tinha falado que tinha barulho de chuva, e não tinha nada. Por que isso? Porque Elias, ele carregava a presença do Senhor na vida dele, e mesmo ainda sem aquilo acontecer, dentro dele, no espírito dele, já havia uma convicção de que Deus iria fazer. E ele falou: volta para lá, até que você vê alguma coisa. Ele continuou orando. O servo foi 7 vezes, 6 vezes o servo de Elias não viu nada. Na 7ª vez, o servo de Elias viu uma pequena nuvem. Nessa pequena nuvem, quando ele voltou, ele falou: ó, Elias, estou vendo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Ou seja, você coloca a sua mão na sua frente assim, você enxerga assim, ó, uma nuvem do tamanho da sua mão, né? Uma coisa bem pequena, ínfima. Mas Elias, ele já tinha uma convicção dentro dele. Ele falou: então agora vamos embora, vamos se levantar, vamos correr, avisa de novo Acabe, porque a chuva está chegando. E quando eles estavam no caminho, correndo, indo para a cidade, a Bíblia diz que começou as nuvens se fechar, começou a se formar uma grande tempestade, e ali a chuva veio. Então olha só, Elias, mesmo ele não vendo, mas por ele carregar a presença de Deus, Elias tinha uma palavra. Elias tinha uma palavra de Deus. E qual era a palavra? Que ia chover. Quem carrega a presença de Deus sempre vai ter uma palavra de Deus daquilo que vai acontecer na sua vida. Às vezes você que carrega a presença, Deus te mostra coisas. Às vezes você que carrega a presença, Deus te mostra coisas que vão acontecer lá na frente. E aí você começa a compartilhar, e as pessoas olham para você e vê:
Fala que você é louco. Quantas vezes eu tenho falado aqui na igreja que Deus vai fazer coisas poderosas no nosso meio, e tem muitos irmãos que não acreditam. O pastor parece que não está enxergando direito as coisas. Não, eu enxergo porque tem uma palavra de Deus. Quando você tem uma palavra de Deus, você sabe que Deus vai fazer, que Deus não vai te deixar na mão, que Deus vai fazer acontecer. Então olha só, mesmo que as coisas, as perspectivas, aquilo que você olha, as circunstâncias, foi tudo ao contrário. Por exemplo, Elias ali, as circunstâncias estavam tudo ao contrário, estava um sol de rachar. Elias já mandou o rei sair correndo, olha só, ele mandou uma autoridade embora correndo, sem ver nada acontecendo, sem o tempo estar fechado. Elias foi orar e 6 vezes, se fosse você, acho que na terceira você já desistia, já falava, isso é coisa da minha cabeça. Na quarta então nem se fala. Fala, e agora, o que eu vou falar para o rei? O rei vai me chamar de mentiroso, eu vou ter que me esconder, o rei vai querer me matar. Na quinta, você já entraria em desespero, sim ou não? Já orei 5 vezes e Deus não fez nada acontecer. Não teria 6ª vez a sua oração, mas Elias, ele persistiu. Nesses dias de jejum, nós temos orado aqui na igreja, eu tenho falado para os irmãos, persista em oração, ore em línguas, persista até que algo novo de Deus aconteça na sua vida. Muitas vezes Deus tem promessas na sua vida, muitas vezes Deus quer fazer coisas. Deus já falou na boca de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 pessoas, e Deus diz que vai fazer, e ainda as coisas, ainda você não vê uma nuvem no céu, você não vê apontando nada para aquilo que vai acontecer na sua vida. Mas mesmo que isso esteja acontecendo, não olhe para as circunstâncias, olhe para a promessa de Deus na sua vida, carregue a presença, porque a presença vai trazer na sua vida a mesma convicção que Elias tinha, embora as circunstâncias não mostrassem que ia chover. Elias tinha uma convicção dentro do coração dele, vai acontecer, porque Deus disse, e se Deus disse, vai acontecer. Olha o que diz no versículo 46 aí, o poder do Senhor veio sobre Elias. O que é isso, o poder do Senhor? O poder do Senhor é uma pessoa. O poder do Senhor é a presença do Espírito Santo sobre você. Elias era um homem que carregava a presença de Deus. Por isso, quando Deus falou para Elias que ia chover, choveu. Quando Deus falou que ia acabar com a seca, Deus acabou com a seca. Então olha só, quando você carrega a presença de Deus, você tem convicção, a sua fé é inabalável. A fé de Elias ali foi uma fé inabalável. A fé de Elias ali definiu o que ele viu. Mesmo que as circunstâncias diziam o contrário, a fé de Elias estava dizendo, vai chover. A fé de Elias definiu o que ia acontecer, o que ele ia ter. Pela fé de Elias, Elias orou 7 vezes e a chuva veio. Então olha só, quando você carrega a presença, a sua fé é ativada. Mesmo que você não enxergue as circunstâncias, a sua fé é ativada. E aí, quando a sua fé é ativada, você vai ter aquilo que você recebeu do Senhor. A promessa do Senhor vai se cumprir na sua vida. Outro exemplo, 2 Reis capítulo 6, versículo 6. 2 Reis 6, 6. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Quando o homem me mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Próximo aí. E disse, pega. O homem esticou o braço e o pegou. Aqui a Bíblia está contando a história de um outro homem que carregava a presença de Deus, Eliseu, o profeta Eliseu. Eliseu foi o substituto de Elias. Eliseu era o profeta do Senhor, ele carregava a presença do Senhor. Um dia os servos, os discípulos de Eliseu, chegou em Eliseu e falou, mestre, olha, aqui o lugar que nós estamos com o Senhor, Eliseu tinha uma escola de profetas.
E os discípulos dele chegou e falou: ó, mestre, aqui está muito apertado para a gente, é um espaço muito pequeno, cabe pouca gente. O que o senhor acha da gente fazer um lugar maior? Eliseu falou: ok, pode fazer. Eles pegaram e falaram: então nós vamos descer lá no Jordão e nós vamos cortar algumas madeiras, algumas árvores, vamos pegar essas madeiras para nós construirmos uma casa para nós. Ele falou: tudo bem. E eles falaram para Eliseu: o senhor pode descer conosco, nós queremos que o senhor vá conosco lá. E Eliseu falou: tudo bem, eu vou com vocês. Eliseu desceu até o Rio Jordão e eles estavam lá cortando as árvores, cortando as madeiras para construir a casa. De repente, um dos discípulos de Eliseu está lá com o machado cortando uma árvore, e aí um machado saiu do cabo e caiu dentro do rio. E aí aquele discípulo ficou desesperado. Por quê? Porque o machado era emprestado. O machado caiu dentro de um rio, águas fundas, não tinha como achar o machado. Eliseu então chega: o que aconteceu? O machado caiu aqui, caiu lá no fundo, não tem como achar ele agora, e é emprestado, não sei o que eu vou fazer agora para pagar esse machado. Eliseu falou: onde que ele caiu? Caiu aqui. Eliseu foi lá, cortou um pedaço de madeira, pela fé, e pegou aquele pedaço de madeira, tacou no rio, bem no lugar onde eles apontaram para ele, tacou. De repente, aquele machado flutua. Você já viu o ferro flutuar? O ferro pesado como um machado cair na água e flutuar? Impossível. Mas para quem carrega a presença de Deus, não há nada impossível. Para quem carrega a presença de Deus, até o impossível se torna possível. Então olha só, Eliseu, ele era um profeta, um homem de Deus que carregava a presença. Quando você carrega a presença de Deus, eu quero dizer para você, até aquilo que você pensa que é impossível para você fazer, para acontecer, para se realizar na sua vida, Deus vai tornar possível. Amém. O impossível torna-se real. Isso é fé. Eliseu jogou aquela. Irmãos, quem em sã consciência faria um negócio desse? Se você fosse perguntar para um matemático, para um químico, para um cientista, qual a possibilidade disso acontecer? Ele vai falar para você: zero possibilidade disso acontecer. Porque as leis da física, da química, as leis naturais, isso é impossível. Algo que é mais pesado do que a água flutuará. Mas Eliseu, ele agiu por fé. Eliseu, ele visualizou ali que aquele machado podia flutuar, simplesmente com uma atitude que ele poderia tomar. Algo que aos olhos naturais, acho que os discípulos ficaram olhando e falou: o mestre está ficando louco. Você é doido? Que negócio é esse? Vai tacar uma coisa aí, vai flutuar um machado? Não tem como. O que é isso? Aí ele, pela fé, ele visualizou, tomou uma posição e aquilo veio a acontecer. Sabe quando você carrega a presença de Deus, determinadas coisas que você acha impossível acontecer na sua vida vão tomar uma forma tão grande. A convicção que Deus vai trazer no seu coração, vai fazer você tomar atitudes que aos olhos de outras pessoas parecem loucura, mas dentro de você vai ter uma convicção: vai acontecer. Amém. A fé é trazer à existência aquilo que não existe. Eliseu, ele jogou aquele pedaço de madeira com fé, crendo que aquilo que era impossível de acontecer iria acontecer, e acontecer. Então olha só, somente quem carrega a presença de Deus crê que o impossível pode acontecer. Somente quem carrega a presença de Deus sabe que Deus pode realizar o impossível para ajudar você, para fazer você ter aquilo que Deus prometeu para você. Então olha só, até uma coisa simples, que era um machado,
Deus colocou as mãos e mostrou que uma atitude de fé pode acontecer. Um outro exemplo, Davi e Golias. 1 Samuel capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 27, nós vemos o povo de Israel começou a entrar em guerra com os filisteus. E aí a Bíblia diz que desculpe, 1 Samuel aí, acho que é 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 17. Estava no 17 aí? Estava no 7, né? Não, é 1 Samuel 17 então. Aqui a Bíblia está falando que o povo de Israel, isso, aqui mesmo, começaram a se juntar para lutar contra os filisteus. Eles começaram a guerrear. E num certo dia se apresentou um dos campeões de guerra dos filisteus, chamado Golias. E Golias, ele se apareceu e começou a afrontar o povo de Israel. Falou: olha, é o seguinte, não vamos ficar aqui guerreando uns contra os outros e morrendo gente. Então vamos fazer uma coisa mais fácil aqui para a guerra acabar logo. Eu estou aqui representando os filisteus e vocês escolhem alguém de vocês aí para lutar comigo. Quem matar o outro primeiro ganha a guerra e o outro vai servir. Se vocês ganharem, nós vamos ser escravos de vocês. Se nós ganharmos, vocês serão nossos escravos. Naquele tempo, Saul era o rei. E a Bíblia diz que Saul e todo o exército de Israel ficaram com medo. Ficaram com medo do gigante. Olha só, versículo 10 aí, coloca aí no versículo 10. Não vou ler inteiro, porque senão a gente vai demorar muito. Mas olha só o que diz aqui. E acrescentou: eu hoje desafio as tropas de Israel, mandem um homem para lutar sozinho comigo. Pode passar aí, versículo 11. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Olha só, eles estavam com medo de Golias, estavam atônitos, ficaram apavorados. Por quê, irmãos? Por que Saul e o povo de Israel estavam apavorados ao olharem para o gigante? Porque eles estavam somente enxergando um gigante. Eles estavam somente enxergando a dificuldade. Eles estavam enxergando o problema que eles tinham que enfrentar. Apareceu um problema muito grande para eles resolver. E agora, como é que eles iriam resolver esse problema? Muitas vezes na nossa vida é a mesma coisa. Quando nós deixamos a presença de Deus de lado, quando nós não carregamos a presença de Deus, quando nós não estamos debaixo da presença de Deus, as dificuldades, os problemas, os gigantes da nossa vida começam a se levantar. E quando os gigantes começam a se levantar, nós começamos a olhar para os gigantes e começamos a ficar o quê? Com medo e apavorados. Talvez você nessa noite esteja aqui assim. Você esteja olhando para uma situação na sua vida e está com medo do que vai acontecer. Por quê? Porque quando você não carrega a presença, a sua fé está lá embaixo. E sem fé é impossível de você agradar a Deus. Sem fé é impossível de Deus operar na sua vida. E o que acontece? Você vive uma vida natural. E aí você fica olhando para o gigante que apareceu na sua frente. E o pior, sabe o que é? É que a Bíblia diz que Golias, ele ficou o tempo todo afrontando o povo de Israel. E muitas vezes o seu gigante te afronta todo dia. Você vai dormir, o seu gigante está lá te afrontando. Você acorda no meio da madrugada com o gigante da sua dificuldade, do seu problema te afrontando. Você está trabalhando, o gigante está te afrontando. Você está tentando esquecer o gigante, mas o gigante não para de falar no seu ouvido. E o povo de Israel ficou o quê? Com medo e apavorado. E aí Saul falou: olha, tem alguém aí? Porque Saul é que deveria afrontar o gigante. Ele era o líder, ele era o rei. Deus já tinha dado várias batalhas para ele. Talvez você esteja como Saul. Um dia você carregou a presença,
Senhor te usou, você ganhou vitórias, você derrotou inimigos, você fez feitos poderosos na sua vida, começou a avançar muito bem na sua vida começou a ir muito além, muito legal. Aí de repente um gigante se levanta na sua vida e você deixou a presença de lado, e aí você começa a procurar alguém para resolver o seu problema. E aí a Bíblia diz que Saul começou a oferecer: tem alguém aí que quer lutar contra o gigante? Se alguém lutar contra o gigante, eu vou dar muito ouro para essa pessoa, vou deixar essa pessoa rica. Ninguém apareceu. E daqui a pouco ele falou: olha, se alguém vencer este gigante, além de eu deixar essa pessoa rica, ele vai viver comigo no meu palácio. Ninguém apareceu. Começou a negociar. E é muitas vezes o que acontece com muitas pessoas. Quando ela está na frente dos gigantes, ela começa a negociar. Ela começa a procurar alguém que possa resolver o seu problema. E aí Saul não conseguiu ninguém se manifestou. E aí Saul falou: se alguém aí lutar contra o gigante, vencer esse gigante, eu vou dar riquezas, vai comer na minha mesa, e eu vou dar minha filha em casamento. Ninguém apareceu. Mas aí a Bíblia fala de Davi. Davi era um menino, um jovem que carregava a presença de Deus. Davi era um pastor de ovelhas e ele vivia no meio do mato, ele vivia lá com as ovelhas. E Davi, enquanto ele vivia com as ovelhas, ele buscava a presença de Deus. Davi jovem, ele já carregava a presença de Deus, ele já escrevia salmos. Davi, ele tocava a harpa, ele adorava ao Senhor, e quando ele adorava ao Senhor, a presença de Deus se manifestava. De repente o pai de Davi chama Davi. Davi era um dos poucos filhos de Jessé que não tinha ido para a guerra. E aí o pai de Davi chama Davi e falou: vai lá, meu filho, leva uns queijinhos lá para os seus filhos comer lá na guerra, leva para o capitão também, vê como é que estão seus irmãos lá na guerra. E aí Davi foi. E Davi chegando lá, Davi começou a ver aquele gigante afrontando o povo com medo. E aí Davi começou a perguntar: o que esse cara está falando? Ele falou: não, esse cara aí é um gigante, é o campeão dos filisteus, ele está afrontando a gente aqui, e ele está falando que para alguém lutar contra ele e tal, e que quem vencer, o outro povo vai se render. E aí o rei falou que quem lutar contra ele vai dar riquezas, o rei falou que vai comer na mesa dele, o rei falou que vai dar a filha dele. Davi falou: o quê? O quê? O rei vai dar tudo isso? A Bíblia diz que o irmão de Davi ficou bravo com ele. Seu moleque, some daqui. O que você está querendo fazer? O irmão já sabia que Davi era um jovem ousado. Você não toma jeito não, moleque. Dá um tapa na sua orelha, você vai ver. Vai para casa, vai cuidar das suas ovelhinhas lá. Aí Davi olhou para ele e falou: não, não estou fazendo nada, só estou perguntando. Mas olha só, enquanto o povo de Israel estava com medo e aterrorizado, no meio da dificuldade, no meio da luta, do problema, Davi, que carregava a presença de Deus, Davi estava enxergando possibilidades. Quem carrega a presença de Deus no meio da dificuldade, no meio das lutas, ele enxerga possibilidades, ele não enxerga derrota. Ele enxerga uma possibilidade dele crescer, dele avançar. Davi perguntou de novo: o que é que o rei vai dar mesmo? Aí eles falaram: vai dar riqueza, vai deixar o cara rico, vai comer na mesa do rei e ainda vai casar com a filha mais bonita dele. Aí Davi falou: o que? Essa eu não posso perder. Davi olhou para o gigante e falou: mano, esse cara está afrontando o exército de Deus vivo. Davi sabia de toda a história que Deus tinha com Israel. Davi, ele estava na presença de Deus. Ele sabia que Deus não ia deixar eles na mão. Ele sabia em quem ele cria, ele conhecia o Deus que ele servia. Davi olhou e falou assim: rapaz, olha o tamanho da testa daquele filisteu. Rapaz, uma estilingada bem no meio daquela testa, tenho certeza que eu desmaio ele. Aí Davi falou: não tem como eu errar a testa daquele cara, mano. Olha só, e a única brecha que tem ali certinho, se eu mirar certinho ali, eu derrubo esse cara. Meu amigo. Davi foi lá e falou com Saul: Saul, o rei, o seguinte, deixa eu lutar com esse cara aí, que eu vou matar esse filisteu. Saul olhou para Davi e falou: rapaz, vai para lá, para de ficar brincando aqui, o negócio aqui é sério. Ele falou: não, rei,
Ele falou, você é um menino ainda, rapaz. Aquele cara lá é o campeão dos caras, você não está entendendo. Ele é o campeão dos campeões. Davi falou, não tem problema. Deixa eu falar uma coisa, dar um testemunho para o Senhor do que Deus tem feito na minha vida. Ele falou, olha, eu estava lá no meio do mato, e eu cuidando das ovelhas do meu pai, veio um leão e catou uma ovelha minha, e eu fui para cima do leão. E Deus me deu força que eu matei aquele leão. E ele não levou minha ovelha. Depois veio um urso e eu rasguei aquele urso no meio. Esse filisteu aí não é maior que um urso. Esse filisteu aí não é maior que um leão. É forte. Deixa comigo, rei. Deus vai me dar, eu vou colocar esse cara por terra. Eu quero a recompensa. O Senhor vai dar recompensa mesmo, né? Então vai, filho. Você quer mesmo? Quero. Então vai. Não tinha ninguém para ir. Davi foi. Saul precisava tomar uma decisão, porque ele estava sendo humilhado. Ninguém se levantava. Se ninguém se levantasse para ir, ele teria que ir. Então ele viu o quê? Falou, pode ir, se morrer, pelo menos nós temos uma desculpa. E Davi então vestiu, Saul colocou a roupa dele em Davi. E Davi foi tentar andar, não conseguiu. Foi tentar tirar a espada, era muito grande. Ele falou, ó, isso aqui não dá para mim lutar não. Deixa comigo. Vou lutar com as minhas armas. E Deus vai me dar vitória com as minhas armas. Davi foi lá, pegou 5 pedras. Por que Davi pegou 5 pedras? Eu não sabia, eu sempre tinha essa curiosidade. Por que Davi pegou 5 pedras? Será que ele pensou que se ele errasse uma, ele podia dar outra? Não, tem um significado as 5 pedras. Não sei se eu conto, se eu deixo vocês curiosos. Mas é porque, vou contar, tá bom? Vou contar. Não tem nada a ver com a história, mas eu vou contar. É porque os filisteus tinham 5 tribos. Os filisteus. Cada tribo dos filisteus tinha um gigante que representava cada tribo. Golias, ele tinha mais 5 irmãos. Depois você vai ver lá na frente, se você ler o livro de Samuel, que os ajudantes de Davi, os generais, os grandes de Davi, mataram outros gigantes dos filisteus. Por quê? Porque cada tribo tinha um gigante campeão que lutava por cada tribo filisteu. Davi pegou 5 pedras porque ele falou, com certeza eu vou derrubar Golias, vai vir os outros 5, e aí eu mato os outros 5 também. Olha só a coisa poderosa. E aí o que aconteceu? Quando Davi vai, Golias olha para Davi e fala, vocês estão brincando comigo, né? Vocês mandam um cachorrinho vir lutar comigo? Vocês mandam um menino vir brincar comigo com 5 pedras, com um estilingue na mão? Vocês estão brincando comigo. O que Davi fez? Davi olhou para Golias e falou, Golias, você hoje vai cair por terra, o Senhor vai me dar sua vida nas minhas mãos, eu vou cortar sua cabeça. Sabe por quê? Porque você afrontou o exército de Deus vivo, de Deus Todo-Poderoso. E aí aconteceu o que aconteceu. Davi vem, se levanta em nome do Senhor, vai lá, dá uma estilingada no meio da testa do gigante, o gigante cai, ele vai lá, tira a espada do gigante e ganha a batalha do povo de Israel. Olha só, por que Davi fez isso? Por que Davi não ficou atemorizado? Por que Davi não ficou com medo como o resto do povo? Porque Davi carregava a presença de Deus. E no lugar do povo, enquanto o povo que não tinha fé, que olhava somente para as dificuldades, que ficavam com medo, que ficavam aterrorizados, que ficavam preocupados com a batalha, Davi ele estava vendo possibilidades de ser abençoado. Então olha só, deixa eu falar uma coisa para você aqui. As suas batalhas, as suas guerras, os gigantes que estão se levantando contra você, são possibilidades. Se você se encher da presença de Deus, o Senhor vai encher o seu coração de fé, e você no meio da tribulação vai encontrar possibilidades de ser abençoado pelo Senhor. No meio da dificuldade do problema, o Senhor quer abençoar você. Davi ficou rico, Davi comeu na mesa do rei, e Davi casou com a filha do rei. Olha que coisa poderosa. Arrumou até um casamento. O gigante proporcionou até um casamento para Davi. Olha que coisa poderosa. Sabe, essa
essa dificuldade que você está passando, se você carregar a presença de Deus, Deus vai reverter isso em bênção para a sua vida. Para encerrar, não podia deixar de falar de Jesus nesse culto. Marcos capítulo 5, versículo 22. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vindo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Posso falar no versículo agora 35. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre, pode passar. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou e começou a andar. Isso os deixou atônitos. E ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Isso aqui é importante, irmãos. Tem aqui dois exemplos importantes que nós podemos ver da presença de Deus: Jesus e Jairo. A Bíblia diz que a filha de Jairo estava doente à beira da morte. Jairo então tomou uma decisão. Qual foi a decisão que Jairo tomou? Ir aos pés de quem? De Jesus. Foi buscar a presença. Jairo estava com a sua filha à beira da morte. Qual foi a decisão de Jairo? Buscar a presença. A Bíblia diz que ele foi até Jesus e se lançou aos pés de Jesus. Quer dizer para você está passando por um problema, por uma dificuldade, por uma luta, por uma tribulação, o melhor lugar para você estar é aos pés de Jesus. Isso é buscar a presença. Jairo sabia que a presença de Jesus poderia mudar a história da filha dele. Amém. Então, fé é isso. Fé é você ir na pessoa certa. Fé é você chegar em Jesus. Conforme a sua fé, você vai ter aquilo que você deseja. Então Jairo foi na pessoa, foi na presença, ele foi buscar a presença de Jesus. Chegou lá, ele contou para Jesus, ele colocou diante de Jesus a sua aflição: mestre, olha, minha filha está lá à beira da morte, quase morrendo. Vá lá, porque se o senhor for lá, eu tenho certeza que a minha filha vai ser curada. Jesus falou: vamos lá, eu vou com você. Irmãos, o que acontece? No meio do caminho, quando eles estavam indo, Jesus então é tocado por uma mulher, e a mulher é curada. E quando Jesus termina de falar com aquela mulher, chegam algumas pessoas que estavam na casa de Jairo e falam para Jairo: ó Jairo, tem chance, sua filha já morreu, para de ficar perturbando Jesus aí, sua filha já morreu, não precisa mais perturbar a Jesus. Olha só, mesmo diante da má notícia que a filha já tinha morrido, Jairo poderia ter virado e falado assim: Jesus, não precisa mais não, já morreu, não tem mais jeito. Jesus olhando aquelas pessoas, falando para Jairo que a filha dele tinha morrido, Jesus olhou para Jairo e falou assim: olha, Jairo, não se preocupe, crê somente. Jairo, permaneça com fé. Jairo, mesmo as pessoas te dando a má notícia, mesmo a má notícia tendo chegado a você, permaneça com fé, porque eu estou a caminho. Olha só que coisa tremenda, que coisa poderosa. Então, quando eles chegaram na casa de Jairo, tinha muita gente lá chorando.
E aí Jesus olhou e eles falaram, ela morreu. Jesus falou, quem disse? Jesus falou, eu estou vendo uma menina dormindo. Aqui eu acho interessante essa parte da Bíblia. Porque a hora que Jesus falou, eu vejo uma menina dormindo, aqueles que estavam chorando começaram a rir. Lágrimas de crocodilo, né, irmãos? O cara está chorando, daqui a pouco começa a rir. Eles olharam para Jesus e começaram a rir de Jesus. Sabe por quê? Jesus, quem tem Jesus é diferente. Quem carrega a presença é diferente. Aonde as pessoas veem morte, Jesus vê descanso. Aleluia. Ali, os incrédulos, aqueles que não tinham fé, viam morte, viam uma menina morte. Mas Jesus, que carregava a presença, hoje Jesus é a presença, Jesus via uma menina descansando. Olha a diferença. Olha a diferença. Aqueles que são incrédulos em situações na sua vida, você só consegue enxergar a morte. Quando você não anda por fé, quando você não carrega a presença, você só enxerga a morte. Mas quando você carrega a presença, no lugar de morte, Jesus enxerga descanso. A menina não morreu, a menina dorme. O que Jesus fez? Jesus fez tirar todas aquelas pessoas incrédulas para fora. Porque onde há incredulidade não tem como operar milagre. Onde há incredulidade, não se crê na presença. Não tem como operar milagre se não há fé. Jesus tirou para fora todas aquelas pessoas, só deixou 3 discípulos. Os 3 discípulos mais chegados, o pai e a mãe da menina. Por quê? Porque ali foi gerado um ambiente de fé. E novamente eu quero dizer para você, quem não anda por fé, enxerga as coisas sobrenaturais, as coisas de Deus como loucura. Aquele povo que estava ali na casa, eles olharam para Jesus e acharam que Jesus estava louco. Você é louco? A menina morreu, não está respirando, já está gelada, não tem sinais vitais. Jesus continuou dizendo, a menina dorme. Jesus tirou todos os incrédulos e deixou só aqueles que criam nele. O que ele fez? A fé daqueles que estavam ali definiu a volta daquela menina. Jesus chegou, pegou aquela menina pela mão e falou, menina, levanta. E o que aconteceu? Na hora, aquela menina que estava morta levantou da cama. Olha só, a presença de Jesus trouxe vida aonde havia morte. A fé de Jairo proporcionou com que a presença de Jesus trouxesse vida novamente para a filha dele que estava morta. Deixa eu te falar uma coisa para você. Tem coisas na sua vida que podem estar mortos. Tem sonhos que morreram. Tem situações que você nem acredita mais que tem solução. Tem coisas que você já olhou e falou assim, ó, não tem jeito. Se não tem jeito, resolvido está. Mas se você for atrás da presença, se você carregar a presença de Deus, Deus vai transformar aquilo que é morte na sua vida em descanso. Glória a Deus. Aquilo que é uma coisa que cheira a morte, aquilo que é uma coisa que te preocupa, você já nem acredita mais que pode ser resolvido na sua vida. Se você for aos pés de Jesus, trazer a presença de Jesus para aquilo na sua vida, para essa área da sua vida, aquilo que está morto viverá. Jesus, por que eu estou falando de Jesus? Porque Jesus, nesse tempo, Jesus também carregava a presença. Hoje Jesus, ele é Deus. Naquela época Jesus estava aqui como um homem. Ele estava também debaixo da direção do Espírito Santo. Jesus todos os dias orava, Jesus todos os dias buscava, Jesus todos os dias estava em comunhão com o Espírito Santo. E Jesus, ele carregava a presença, e a presença
fez a fé brotar, e a fé transformou aquilo que estava morto, trouxe novamente vida. Glória a Deus. Então olha a importância, meu irmão e minha irmã, nessa noite, de nós carregarmos a presença de Deus nas nossas vidas. Porque quando nós carregamos a presença, fé é gerada no nosso coração. E quando fé é gerada no coração, aquilo que você está crendo vai acontecer na sua vida. Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Você tem que carregar a presença de Deus na sua vida. Porque a presença de Deus vai gerar fé. A sua fé vai definir aquilo que você está enxergando. O que você vê vai definir o que você vai ter. A sua fé vai definir o que você vê. O que você vê vai definir o que você vai ter. O que você tem visto nesses dias? O que você tem enxergado no seu futuro? O que tem acontecido na sua vida nesses dias? Você tem vivido coisas boas da parte de Deus? Tem algumas coisas que você ainda acha impossível na sua vida de acontecer? Deus torna o impossível possível. Você não está conseguindo enxergar futuro na sua vida? O futuro está meio tenebroso para você? Assim como Deus mostrou o futuro que ia acontecer para José, Deus pode mostrar para você o que vai acontecer com você daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. Carregue a presença. O Senhor já lançou uma palavra na sua vida, mas ainda não aconteceu. Carregue a presença e determine, declare, vai acontecer. Mesmo que as circunstâncias estão dizendo ao contrário, faça como Elias, vai acontecer na minha vida. Amém. Deus vai fazer. Amém, Senhor. Se tem coisas na sua vida que aos olhos naturais parecem impossíveis de acontecer, Deus vai fazer o impossível acontecer, mesmo que as circunstâncias, mesmo que a ciência, mesmo que as pessoas digam ao contrário. Assim como o machado de Eliseu flutuou, pois é impossível aconteceu, também vai acontecer na sua vida.